O jeito que você usa o seu chat GPT está te deixando mais burro. Eu vou te provar isso até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Brito e eu queria te pedir logo de início para você curtir os vídeos, deixa seu comentário, vamos bater um papo, para mim isso é muito importante e para você custa menos de 3 segundos. O chat GPT é um modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning treinado para poder concordar com você, para poder te agradar. E o jeito que ele te dá respostas é baseado no princípio matemático da probabilidade. A gente tem a impressão, como é muito bem feito, a gente tem a impressão de que é alguém que está ali te respondendo, mas não é. É uma calculadora de palavras que vê ali qual é a resposta mais provável para poder acertar, e ele foi treinado com toda a literatura, com toda a biblioteca ocidental, até pelo menos 2021, ChatGPT 4, se não me engano. Posso estar errado, você fala aí nos comentários, depois eu corrijo. O problema disso em produção textual é que o ChatGPT é treinado para repetir padrão. E por conta disso, a gente já consegue identificar uma assinatura linguística nas respostas geradas por LLM, geradas por inteligência artificial. Isso já seria um problema se a gente estivesse avaliando só a produção textual para a internet. Mas o que a gente vai ver é que a literatura científica foi inundada por produção de texto de inteligência artificial. Eu vou compartilhar com você uma reportagem do El País, falando exatamente sobre isso, citando vários estudos científicos, várias pesquisas científicas, e é de assustar. Dá uma sacada. Essa aqui é uma reportagem do El País que cita alguns estudos. E matéria de jornal citando estudo é sempre meio esquisito, mas eu vou mostrar os dados já já. A ideia central é que a gente está começando a falar que nem robô. Isso é um fenômeno que eles chamaram de gepetização da linguagem. E essa reportagem ela vai citar um estudo do Instituto Max Planck, que os pesquisadores avaliaram, analisaram 280 mil vídeos acadêmicos do YouTube. Peraí que eu acho que eu tenho isso aqui aberto aqui, ó, tá aqui. Não, não é essa. É essa aqui, publicada pela Cornell University. Eles avaliaram cerca de 280 mil vídeos acadêmicos do YouTube, vídeo acadêmico publicado no YouTube, e centenas de milhares de artigos científicos e conferências, e palestras, apresentações científicas. E aí o que eles notaram? Um aumento muito grande de algumas palavras, um padrão específico de palavras. O verbo to delve, meticulously. A gente precisa lembrar sempre, turma, que o ChatGPT é um modelo de linguagem treinado para repetir padrões, como se fosse uma espécie de calculadora de palavras. E a gente está começando a soar parecido, a gente está falando igual. Foram 360.455 vídeos acadêmicos de palestras publicadas no YouTube, 771.591 podcasts e episódios de conversas. Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, tá aqui o DOI. Se você já viu o vídeo sobre pesquisa científica aqui no canal, você já sabe como pesquisar. Depois você vai lá na íntegra e vê os gráficos. Na íntegra do artigo ele vai mostrar quais foram as palavras que mais apareceram nessas entrevistas de podcast, nessas palestras, e como que isso subiu desde o lançamento do ChatGPT no meio de 2021, início de 2022. Mas a reportagem segue. Esse verbo to delve, por exemplo, isso significa algo como aprofundar-se, investigar profundamente. Isso daí aumentou cerca de 51% nas palestras. Apareceu em mais de 10 mil artigos científicos depois do lançamento global do ChatGPT. Isso é assustador. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho isso aqui, a parte do to delve. Aqui, ó. Eles viram que o verbo to delve, se aprofundar, investigar aprofundadamente. Aparentemente, o pessoal da OpenAI que treinou o modelo do ChatGPT gosta desse verbo. E se você for sincero, faz um teste aí, abre o seu ChatGPT e pede para ele gerar um texto para você, que você vai ver que esse verbo to delve, aprofundadamente, investigar profundamente, aprofundar-se, vai aparecer. É um padrão do ChatGPT. Mais de 10 mil artigos científicos. E nas palestras, 51% de incremento desse verbo se aprofundar, aprofundar-se. Quer dizer, a gente está realmente falando que nem o ChatGPT. E uma outra coisa que a matéria também cita, e aí sim é uma pesquisa do MIT chamada Your Brain on ChatGPT, que diz, segundo os autores, que as pessoas utilizando o ChatGPT para escrever apresentaram uma atividade cerebral bem menor ativação das áreas relacionadas à criatividade e menor associação de memória desse trabalho. Claro, não foram elas que produziram o texto, então eles nem lembravam sobre o que falava o texto que eles mandaram a IA produzir. Ou seja, a gente está ficando mais burro mesmo. Turma, isso significa que a gente está terceirizando para a inteligência artificial o que a gente deveria fazer e não utilizando a ferramenta para o que realmente ela faz de bom.
Ah, Brito, você não usa o ChatGPT? Uso pra caramba, uso muito. Mas para produzir texto, ela é ruim. Ela é um excelente revisor. Então, se você produz um texto e coloca lá no ChatGPT para ele revisar, ainda mais se for um texto longo, um texto denso, tem erro de gramática que vai passar batido que ele vai conseguir apontar. Ele é excelente para isso, a LLM é excelente para isso. Mas para produzir o texto é muito ruim. A gente já tem um problema aqui no Brasil de analfabetismo funcional, e aí para piorar isso, o governo me faz uma maravilhosa lei, que é a Lei da Linguagem Simples. Você não acredita, né? Dá uma olhada aí. Isso aqui eu faço questão de mostrar, porque senão você vai pensar que é mentira. Nós estamos no site do Senado Notícias, patrocinado pelo Senado Federal, é um site oficial. Essa matéria foi publicada no dia 18 de novembro de 2025, falando sobre a publicação em Diário Oficial da Lei 15.263, a famigerada Lei da Linguagem Simples. Tá? É uma regra que está valendo em todo o território nacional para órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e todos os poderes da União, ou seja, comunicações oficiais, escritas, consequentemente, por uma interpretação indireta, a produção textual em território nacional. A ideia por trás, esse projeto é de uma deputada do PT, da deputada Érica Cocai, do PT de Brasília. Eu estou com a lei aqui aberta no site do Planalto. E aqui ficam listadas as regras para a linguagem simples nos textos oficiais. Pode parecer, turma, muito bonita a ideia de que o foco aqui é o cidadão, que o cidadão precisa entender o que está escrito, precisa conseguir ter acesso à informação. É muito bonito. Mas o que está por trás disso daqui é muito perigoso. Porque o governo, pela Constituição Federal da República, é obrigado a prover educação aos seus cidadãos. E o que o governo diz, a mensagem que o governo federal passa com uma lei dessa, é que você é burro e não tem condição de entender um texto. Então a gente precisa adequar a linguagem à sua burrice. Então, por exemplo, você não pode mais usar a palavra Casa Legislativa. Tem que usar Câmara dos Deputados. Porque como você e eu somos imbecis, a gente pode confundir Casa Legislativa com a casa onde a gente mora. A gente não tem condição de entender isso. Então tem que usar a palavra Câmara dos Deputados. Ou seja, a linguagem está se adaptando a um problema que o Brasil tem. A gente tem um problema de analfabetismo funcional, mas o Estado tem obrigação de resolver esse problema. Uma lei dessas é um tapa na cara da população brasileira. É de chorar, né? Sob o ponto de vista de exercício físico, se você não faz nada, se você não treina, é evidente, salta aos olhos que você não faz nada. Você fica com um barrigão enorme, você fica gordo, você fica com a pele ruim. É visível. Na musculatura cerebral, na musculatura intelectual, não. Ninguém consegue saber. E acontece um fenômeno muito curioso, sabia? Quanto mais burro uma pessoa é, mais inteligente ela se acha. O cara é uma porta, mas ele é cheio de certezas sobre tudo. Ele tem opinião para dar em tudo. Isso é um fenômeno muito curioso. Quanto mais burro uma pessoa é, mais inteligente ele se acha, menos disposto ele está para aprender. Isso não é facilmente perceptível porque o ChatGPT maquiou. Quer dizer, hoje já é perceptível sim, porque você vai, por exemplo, num post de Instagram, tem 42 comentários verdadeiros testemuniais da Amanda VR24 Blue Blue. Tá óbvio que ela entrou no ChatGPT, colou o post lá, pediu pro ChatGPT escrever um comentário, ela repostou. Talvez ela nem leu o comentário que ela fez. Isso é muito problemático. Mas a gente, quando começa a extrapolar isso para literatura científica, aí a coisa não fica só problemática, fica perigosa. Tem um artigo que eu separei, a matéria cita aqui, mas eu separei, e os pesquisadores desse artigo observaram que depois do lançamento formal do ChatGPT, no mês de 2021 para 2022, quando se tornou World Wide, né? Algumas palavras passaram a aparecer com muito mais frequência na literatura científica. Isso é assustador, na literatura científica, ou seja, literatura científica está sendo produzida via IA. Então, de novo, aparece aqui o verb to delve, intricate, commendable, meticulous. Isso aparece com muita frequência, né? Que é o meticulous, meticulosamente, detalhadamente, isso aparece. Commendable, louvável. E aí a gente tem aqui os gráficos que vão mostrar isso. Em 2021, mais ou menos no meio de 2021 para início de 2022, foi o lançamento formal do ChatGPT. Então você tinha palavras que eram comuns à utilização, tipo after, depois, que caíram, quer dizer, mantiveram ali uma utilização, mesmo que caindo um pouquinho, mas normal. Conclusion, né? Conclusão, caiu bastante. Mas algumas tiveram uma disparada. Por exemplo, innovative, né? Inovação,
cresceu muito depois do lançamento do ChatGPT. Strategically, olha como é que cresceu. Meticulously, meticulosamente. Olha como é que... Essa é absurdo. Mais de 200% de crescimento. Ó. 230% de crescimento da palavra meticulously, meticulosamente. Commendable, louvável. Intricate, também cresceu mais de 200%. Isso em artigos científicos, ó, pesquisados pelo Google Scholar, Scopus, PubMed, OpenAlex e Internet Archive Scholar. Quer dizer, é louco isso, porque as publicações científicas, os textos das publicações científicas estão sendo gerados por LLM. Isso é muito estranho. Em 2020, por exemplo, a palavra to delve aparece 349 vezes no PubMed. Em 2023, saltou para 2.847. E em 2024, só nos primeiros meses, já estava em 2.630. Isso é um crescimento de quase 700% desse verbo to delve. Então, turma, a hipótese dos pesquisadores é que a gente está começando a enxergar uma assinatura linguística. Então, assim, os modelos de inteligência artificial têm uma assinatura e dentro da literatura científica a gente consegue ver, na verdade dentro da literatura de maneira geral, mas a gente consegue ver de forma muito rápida por conta desses padrões, essas palavras que se repetem muitas vezes, a supressão de artigos. O artigo não é muito utilizado, porque o artigo, se você suprime ele da frase, fica uma coisa meio genérica, fica um negócio mais frase de efeito. E o LLM adora isso. Pode reparar, se você pedir para o ChatGPT gerar um texto para você, ele começa com uma frase de efeito, termina com uma frase de efeito, normalmente sem artigos. Quando você pega os modelos de IA que estão gerando texto, até aí a gente está só ficando mais burro no quesito escrever. Mas isso é um problema, porque o modelo de IA ele não só produz o texto, mas ele inventa artigo, ele inventa autor, inventa DOI, mistura referência verdadeira com referência que simplesmente não existe. Isso é que é o perigoso, né? O segundo risco, por exemplo, dado fabricado. A inteligência artificial, ela escreve um artigo ali, mas ela cria um gráfico se você mandar. Cria figura, cria resultado. Então isso é um problemaço. Você já teve, por exemplo, artigos que foram publicados se retratando de artigos científicos envolvendo imagem criada por IA. Esses padrões linguísticos a gente consegue visualizar em 2 minutos. O uso de travessões, o uso de palavras como honestamente, sinceramente. E se você treinar o seu algoritmo, você pode me dizer assim, isso é um problema de prompt. Se eu coloco um prompt melhor na inteligência artificial, ele vai me devolver um material melhor. Não necessariamente. Talvez ele vá aprender com você e adeque o texto em larga medida ali ao que você está pedindo. Se for um texto curto, talvez. Mas se você estiver falando de um texto longo, faz o teste. Abre o seu ChatGPT. De novo, não acredita em mim? Vou testar com você. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar na prática aqui tudo que a gente está falando, porque aqui a gente não mata cobra, não, também nem mostra nada inadequado, mas mostra exemplos práticos do que a gente está falando. Então, gere um texto falando sobre as vendas na indústria e beleza farmacêutica. Ainda bem que pelo menos o corretor funciona. E o papel do representante de vendas. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o ChatGPT. Eu nunca usei. Usou sim, deixa de ser cretino. Segue o texto com um tom profissional mais acessível, que pode ser utilizado no LinkedIn, apostilas, palestras ou materiais institucionais. Vamos nessa, ó. Muito além da venda, o papel do representante na indústria farmacêutica. Quando falamos em vendas, muitas pessoas imaginam alguém oferecendo um produto e tentando convencer outra pessoa a comprá-lo. Na indústria farmacêutica, porém, a realidade é muito diferente. O representante farmacêutico não vende apenas medicamentos. Ele atua como uma ponte entre a ciência desenvolvida nos laboratórios e os profissionais de saúde. Primeiro padrão. Não é isso, é aquilo. A medicina evolui em uma velocidade impressionante. Novos estudos são publicados constantemente, tratamentos são atualizados e evidências científicas surgem a cada momento. De novo, o padrão de 3 exemplos. Novos estudos, evidências científicas surgem a cada momento e os tratamentos são atualizados. Padrão, ele sempre vai te dar ali 3 exemplinhos. Lista, né? Seguindo. Nesse cenário, o representante desempenha um papel fundamental levar informações técnicas, estudos clínicos e atualizações científicas para médicos. De novo, informações técnicas, estudos clínicos, atualização científica. Para médicos, farmacêuticos, enfermeiros, sempre na base de listas. Padrão aqui, só nesse parágrafo esse padrão aparece 2 vezes. Seu trabalho exige conhecimento científico,
habilidade de comunicação, inteligência emocional e, acima de tudo, ética. De novo, é uma verborragia que não diz muita coisa, o texto não desenvolve. Não se trata de persuadir alguém a prescrever um medicamento, mas de apresentar dados, esclarecer dúvidas e contribuir para que os profissionais de saúde tenham acesso. De novo, não é isso, mas é aquilo e em 3 exemplos. Em áreas como oncologia, doenças raras, cardiologia ou endocrinologia, padrão de lista. O representante muitas vezes participa da construção de projetos educacionais, eventos científicos e programas que ampliam o acesso dos pacientes ao tratamento. De novo aqui a listinha. Além do conhecimento técnico, o profissional precisa compreender o funcionamento do sistema de saúde. É necessário entender como operam os hospitais, clínicas, operadoras de saúde, secretaria de saúde, processos, de novo, listinha. Por trás de cada visita médica existe um trabalho estratégico que envolve planejamento, análise de mercado, estudo da concorrência, compreensão das necessidades. Talvez o maior diferencial da indústria farmacêutica seja justamente esse. O sucesso não é medido apenas por indicadores de vendas, mas também pela capacidade de gerar valor. Não é isso, é aquilo. Por isso, os melhores representantes não são apenas vendedores, são educadores, consultores, facilitadores e parceiros estratégicos. Quer dizer, não é isso, é aquilo e o padrão de listinha. Consultor, facilitador, parceiro estratégico. No fim das contas, a indústria farmacêutica não vende apenas medicamentos. Ela participa da construção de soluções para problemas de saúde. Não é isso, é aquilo. E o representante é um dos profissionais responsáveis por transformar conhecimento científico em acesso, tratamento e esperança. Você vê, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. 10 parágrafos onde esse padrão se repete e aparece nos 10. Esse talvez seja o maior exemplo disso daí que a gente está falando. Turma, eu não estou dizendo aqui que você não deve usar inteligência artificial, eu vou falar isso a exaustão, para que você não venha me encher o saco. Eu uso muito, tá? Eu uso diversos outros modelos, não só de LLM. O que eu estou dizendo aqui é não terceirize para a IA aquilo que você deveria fazer e use a IA como seu aliado, que ela realmente é. A capacidade de processamento de dados, a capacidade de análise é muito maior do que o cérebro humano tem capacidade de fazer. Então vamos usar para isso, porque para isso realmente ela é muito boa. Agora, um uso preguiçoso para aquilo que você tem condições de fazer e deveria estar fazendo, uma coisa muito curiosa é que a gente está perdendo a noção da estética textual. A gente vê um texto desse produzido por IA e acha que está bonito. E o texto é feio, genérico e esquisito. Se alguém uma vez disser para você, pô, esse texto que você fez parece que foi gerado por IA, não fique lisonjeado não, cara, fique ofendido. Porque a pessoa não está dizendo que o seu texto é sem erros, a pessoa está dizendo que o seu texto é genérico, esquisito e troncho. É sobre isso, a gente perdeu o senso estético. E a maior prova disso é que quando as pessoas pegam um texto complexo, onde cada palavra está ali porque tem que estar, a gente acha esse texto chato. De novo, eu vou fazer uma provocação com você. Pega um texto do Machado de Assis, onde cada palavra foi cuidadosamente escolhida para dar ao texto o sentido que um grande gênio, o bruxo do Cosme Velho, quis dar. Provavelmente você não vai entender nada. Se você realmente não tem o hábito de se expor a esse nível de literatura, você vai achar um texto chato. Isso é um sintoma, isso é um sinal péssimo de que você está acostumando o seu cérebro a pensar na base do resumo, na base do Reels, na base do Short. Isso é péssimo para você, isso é péssimo para o seu cérebro. O cérebro humano não foi desenhado para trabalhar dessa forma. E eu acho que talvez essa seja a grande mensagem que eu quero deixar para você, para mim também. Beleza? Pense nisso para tomar decisões melhores.